Imagina o seguinte cenário. Você é uma menina do interior do Brasil. Cidade pequena. Estrada de terra. Cheiro de mato e gado. Ninguém na sua família é artista. Você não tem contato com gravadoras. Não tem produtor famoso te ligando. Não tem empresário abrindo portas. Você tem uma viola. Você tem histórias da sua própria vida para contar. E você tem uma voz que parece ter nascido com a missão de fazer o Brasil parar o que está fazendo e ouvir. Agora imagina que essa menina do interior, em poucos anos, se torna a artista mais ouvida do Brasil. Não só do sertanejo. Do Brasil inteiro. Com números de streaming que superam artistas internacionais. Com shows que lotam arenas de 100 mil pessoas. Com uma história que faz gente chora sem nem saber direito por quê. Você acha que isso é roteiro de filme? Que é exagero? Que não existe no mundo real? Existe. E o nome dela é Ana Castela. Hoje você vai conhecer a história real por trás da boiadeira. A menina que o Brasil tentou ignorar e acabou sendo obrigado a ouvir. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem um detalhe na trajetória de Ana Castela que quase ninguém fala. E esse detalhe muda completamente a forma como você vai enxergar o que ela conquistou. Ana Castela. Nome completo: Ana Castela Fortes Dias. Nascida em 12 de abril de 2003, em Iporã, no Paraná, mas criada no interior do Mato Grosso do Sul, em cidades pequenas onde o horizonte é de pasto, onde o dia começa antes do sol nascer, onde a vida gira em torno da terra e do gado. Não é romantização, é a realidade de milhões de brasileiros, que o centro do país passa décadas fingindo que não existem. O pai de Ana trabalhava com agropecuária. A família vivia o universo do campo de verdade. Não como estética, não como fantasia country, como modo de vida. E foi nesse ambiente que Ana começou a desenvolver a sua relação com a música. Ainda criança, ela se aproximou do sertanejo. Não como um gênero que estava na moda, como a trilha sonora da vida dela, como a voz das pessoas ao seu redor. Com 12, 13 anos, Ana já compunha. Não compositinhas de menina, composições de verdade. Com observação, com sentimento, com história. Com a capacidade de pegar o que sentia e transformar em melodia que outras pessoas conseguiam sentir também. Esse é o dom mais raro que existe na música. Qualquer um pode aprender técnica. Pouquíssimos nascem sabendo transformar emoção em canção. Ana Castela nasceu sabendo. Mas saber e ser ouvida são coisas completamente diferentes. E a jornada entre uma coisa e outra foi muito menos glamurosa do que os holofotes de hoje fazem parecer. Antes de continuar essa história, me faz um favor que não custa nada. Clica em inscrever e ativa o sininho. Toda semana tem uma história assim aqui. De pessoas reais, de trajetórias que inspiram, de histórias que o Brasil precisa conhecer. Já tem muita gente nova chegando no canal todo dia. Não fica de fora dessa. Ana Castela não acordou famosa. Isso parece óbvio de falar. Mas existe uma tendência muito humana de olhar para alguém no topo e esquecer tudo que veio antes do topo. Esquecer os anos de anonimato. As tentativas que não deram certo. As músicas que ninguém ouviu. Os shows em festas pequenas, onde o cachê mal cobria a gasolina de volta para casa. Ana passou por isso. Começou postando covers nas redes sociais ainda adolescente. Tinha talento evidente. Tinha carisma. Tinha uma presença que a câmera do celular conseguia capturar mesmo sem iluminação profissional. Mas o Brasil é grande, a internet é barulhenta. E chamar atenção num mar de conteúdo exige mais do que talento. Exige o momento certo. Exige a música certa. Exige a faísca que transforma a lenha em fogueira. Para Ana, essa faísca tinha nome. E o nome era Boiadeira. Em 2021, Ana Castela lançou Boiadeira, uma música que ela mesma ajudou a criar. Com uma levada simples, uma letra direta, uma identidade visual que gritava autenticidade. Sem filtro. Sem produção excessiva. Sem tentar parecer outra coisa. Era ela. Era o campo. Era o Brasil que trabalha de bota e chapéu. E que raramente vê sua própria história contada com orgulho. A música começou a circular. Primeiro no interior, depois nas cidades, depois nos estados. Depois, o Brasil inteiro estava cantando Boiadeira. E Ana Castela ainda tinha 18 anos. 18 anos. Pensa no que você estava fazendo com 18 anos. Agora pensa em ter 18 anos e ver o Brasil inteiro cantar uma música sua. Quando Boiadeira explodiu, o mercado musical brasileiro demorou 1 segundo para reagir. Porque no início tem sempre aqueles que minimizam. É modinha. Passa rápido. Interior é interior. Mas os números não mentiam. E os números foram crescendo de um jeito que deixou todo mundo sem argumento. Boiadeira ultrapassou centenas de milhões de plays no Spotify. Os vídeos no YouTube quebravam recordes semana após semana. Ana Castela entrou nas paradas não como novidade passageira, como fenômeno. E aí veio o próximo nível. Em 2022, Ana Castela lançou Solteiro Forçado, em parceria com Gustavo Lima. Gustavo Lima, o embaixador, um dos maiores nomes do sertanejo brasileiro. Quando um artista nesse nível divide um lançamento com você, a mensagem para o mercado é clara. Essa menina não é modinha.
Essa menina é o futuro. A música foi mais um hit absurdo e abriu portas que antes estavam fechadas. Shows de grande porte, festivais, parcerias com outros gigantes. Mas o que diferenciou Ana Castela dos artistas que explodem e somem foi algo muito mais importante do que as parcerias. Foi a consistência. Música após música, Ana entregava qualidade. Letra após letra, ela mantinha a identidade. Sem tentar ser pop internacional quando estava em alta. Sem abandonar o campo quando o campo virou tendência. Ela continuou sendo ela. E o Brasil continuou sendo fiel a ela. Em 2023, Ana Castela se tornou a artista mais ouvida do Brasil no Spotify. Mas aqui vem a parte que a maioria dos vídeos sobre Ana Castela não fala. Porque é fácil listar hits. É fácil mostrar números. O que é difícil é entender o porquê. Por que Ana Castela conectou de um jeito que artistas com muito mais estrutura, muito mais investimento, muito mais máquina por trás, não conseguiram? A resposta tem 3 partes. A primeira é a autenticidade. Ana Castela nunca criou um personagem. A boiadeira não é um alter ego construído por uma equipe de marketing. É quem ela é. Cresceu no campo. Viveu no campo. Canta o campo. E quando você ouve Ana Castela, você sente que aquilo é real. Que aquela mulher de chapéu e bota não está fantasiada. Está em casa. E num mundo saturado de imagens construídas e personas artificiais, a autenticidade é o bem mais escasso que existe. A segunda parte é a letra. As músicas de Ana Castela falam de coisas que as pessoas vivem de verdade. Amor, saudade, liberdade, orgulho da origem, sem complexidade desnecessária, sem intelectualismo vazio, com a direteza de quem cresceu numa cultura onde o que você sente, você fala. E a terceira parte é o timing. Ana Castela chegou num momento em que o Brasil interior finalmente ganhou voz nas redes sociais. O agronegócio cresceu. O orgulho do campo cresceu. Milhões de brasileiros que sempre viveram com a sensação de que a sua cultura não era sofisticada o suficiente para a mídia. De repente, tinham uma artista que dizia: a sua história importa. O seu chapéu é bonito. A sua vida tem valor. E esses milhões de brasileiros retribuíram. Da única forma que importa na música. Ouvindo, repetindo, compartilhando, defendendo. Ana Castela não conquistou fãs. Conquistou um povo. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Fora dos holofotes, Ana Castela é descrita por todos que convivem com ela, como uma pessoa simples. E aqui eu não estou usando simples como elogio vazio. Estou usando como descrição de caráter. Simples no sentido de não ter se deixado transformar pelo processo corrosivo que a fama costuma impor nas pessoas. Em entrevistas, Ana fala sobre a família com a mesma naturalidade, de quem nunca precisou construir uma imagem pública cuidadosa. Fala sobre as inseguranças, sobre o medo de não manter o nível, sobre a responsabilidade de representar uma cultura que ela ama de verdade. Ela não chegou com a arrogância de quem acha que merecia o sucesso o tempo todo. Chegou com a gratidão de quem sabe o que custou, e isso aparece no palco. Existe uma conexão emocional entre Ana Castela e o público que vai além da música. É uma relação de identificação, de ver alguém parecido com você numa posição que você não achava possível. E isso tem um poder transformador imenso. Especialmente para uma menina que cresceu no interior, olhando para a televisão e não se enxergando em nenhum dos rostos que via. Ana Castela virou o espelho que milhões de brasileiros estavam esperando. Continua comigo. Eu te prometi no início desse vídeo que tinha um detalhe na trajetória de Ana Castela, que quase ninguém menciona, e chegou a hora de falar sobre isso. Quando Ana Castela explodiu, a reação do Brasil não foi só de celebração, foi também de questionamento. Das redes sociais às rodas de conversa, apareceram vozes dizendo que o sertanejo é música simples demais, que não tem profundidade, que é fenômeno passageiro, que artista de interior não tem fôlego para se manter no topo. E Ana Castela respondeu: não com entrevista, não com post no Instagram, com trabalho. Cada lançamento mais maduro que o anterior, cada show maior que o anterior, cada número superando a expectativa anterior. E existe algo muito importante nisso, porque o Brasil tem um problema histórico com a cultura popular do interior. Um preconceito velado de que o que vem do campo é menor, de que a música que o povo ouve não merece respeito, de que sofisticação está nas capitais e nas influências internacionais. Ana Castela, querendo ou não, virou um símbolo de resistência contra isso. Não porque se propôs a isso, mas porque simplesmente existir no topo, sendo quem ela é, já é uma resposta para tudo que tentou diminuí-la. E essa é a parte mais poderosa da história dela. Não os números, não os hits, não os prêmios. É o fato de que uma menina do interior olhou para um mercado que não a esperava e disse: eu vou entrar do mesmo jeito. E entrou, e ficou, e cresceu, e está no topo. A história de Ana Castela está longe de ter acabado. Ela ainda tem pouco mais de 20 anos. Tudo que ela conquistou até agora é o começo de uma trajetória que promete ser ainda maior. E o mais fascinante é que ninguém sabe até onde vai. Ela mesma provavelmente não sabe.
Mas existe uma certeza que a história dela já provou. Talento sem origem não tem limite. Não importa se você veio de cidade pequena ou de cidade grande. Não importa se ninguém na sua família fez antes. Não importa se o mercado não estava te esperando. Se o que você tem é real, se a sua história é verdadeira, se você não desiste quando o caminho fica difícil, existe um espaço no topo com o seu nome. Ana Castela provou isso. E vai continuar provando. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso significa muito para esse canal e para mim. Se esse vídeo te emocionou ou te inspirou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história. Esse é o melhor presente que você pode dar para esse canal. E me fala nos comentários. Qual música da Ana Castela te fez sentir orgulho de ser brasileiro? Eu vou ler todos os comentários. E no próximo episódio, vamos falar de outro artista brasileiro cuja história é igualmente surpreendente e igualmente ignorada. Não vai querer perder. Nos vemos lá.